Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ative o sininho para serem notificados e deem um like nos nossos vídeos. Pedimos também que curtam nossa página no Facebook e no Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados nossos recados, vamos agora fazer a leitura da página inicial, seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é de número 58. Ganhar. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Comenta Emmanuel: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados: procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônio fadados ao apodrecimento, renove enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Vamos agora, meus amigos, fechar os nossos olhos e elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouquinho mais sobre seus ensinamentos. Abençoa cada um de nós que estamos aqui sintonizados, nossas famílias, o Lar Espírita Servos de Maria e todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, Pai, por aqueles que nesse momento estejam em sofrimento, seja no plano espiritual como no plano material. Pedimos que envolva o nosso companheiro Carlos Assis e que suas palavras possam ser instrumento dos vossos ensinamentos. Humildemente te pedimos permissão para iniciarmos a tarefa da tarde de hoje. Se conosco, Pai, hoje, agora e para todo sempre, graças a Deus. Vamos chamar para apresentar nosso estudo da tarde de hoje o nosso companheiro Carlos Assis, do Grupo Espírita Orquídea. Seja muito bem-vindo, Carlos, e lembrando que a palestra vai até às 16 horas e te peço, por gentileza, que faça a prece de encerramento. Boa tarde, amigos. É um prazer muito grande de estar aqui mais uma vez com vocês, mesmo que online.
que tenhamos muita paz, muito amor e muita calma neste nosso encontro. E é muito bom poder somar com esse lar. O nosso tema de hoje é um tema dos mais práticos da visão espírita e tem como título Atitudes que Curam. Inspirado em uma grande obra espírita, em um grande livro com esse título, do meu amigo Moacir Martins, palestrante espírita, terapeuta paulista. Vou mostrar aqui para vocês a obra, do qual uma imagem assim, muito bonita, né? E estamos diante de uma obra muito fundamentada, inspirada principalmente na série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles, e com a fundamentação no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. A instrução, a grande mensagem do Espírito Georges. Baseado, então, nesse título, eu criei o projeto Atitudes que Curam, que sustenta uma linda obra social chamada de Gotas de Esperança, que funciona na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Então, quem quiser saber mais sobre a obra, somar com ela, ajudar, é só me procurar depois pelo meu Facebook, Carlos Assis, e a gente pode trocar informações sobre a obra. Mas o nosso querido Moacir Martins começa esse grande estudo usando o termo atitudes no plural. E o que vem a ser uma atitude propriamente? Atitude não é uma posição? Atitude não é uma postura? Então, qual tem sido a atitude do espírita? Qual tem sido a posição, a postura do espírita perante os desequilíbrios, perante as doenças? Agora, diante do Covid, né? E todos esses desdobramentos desse vírus, Covid, né? Como é que o espírita ele se coloca diante de dores, doenças, variados obstáculos que nos acometem? Só que o Moacir Martins fala atitudes que curam. O que é a cura, na verdade? Tem muita gente que procura a casa espírita, às vezes sem ser espírita, em busca da cura. E vemos muitos espíritas também que buscam a casa espírita em busca dessa cura, achando que vão achar, né? Eu vou achar ali naquela casa espírita a cura, eu vou encontrar naquela casa espírita a cura. E a cura nós todos sabemos que é a recuperação da saúde. Então, não existe uma cura pronta. Eu vou buscar a cura ali naquela reunião espírita. Isso não existe. Até porque, para a doutrina espírita, não existe milagre. O único milagre, Dr. Bezerra de Menezes, certa feita, nos ensinou, né? O único milagre de que ele conhecia era o milagre do próprio suor. Então, para que a gente possa aprender que nós só vamos ter a cura participando
dessa construção. Então, quando eu participo dessa cura, quando eu participo dessa construção dessa cura, aí sim ela vai acontecer. Aí, né, podemos até chamar de milagre. É o milagre, como ele dizia, do próprio suor. Você suando, você consegue aquilo que você precisa. E quando você não consegue? Sabemos também que existem várias mensagens e vários porquês quando nós queremos uma coisa e não conseguimos tal coisa. Então não tem castigo, não tem acaso, né? Não tem punição. É porque se eu conseguisse tal coisa, isso não seria bom para o meu espírito. Então, baseado nessa obra, a gente percebe que o que mais o Moacir Martins está nos propondo é dentro dessa fundamentação do nosso capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, que nós precisamos cuidar do corpo e do espírito. Essa é a linguagem espiritualista que na folha de rosto do livro dos Espíritos está lá, né? Primeiramente, doutrina espiritualista. Com o espiritismo, aí a gente sabe que é cuidar do corpo, que é cuidar do perispírito e é cuidar do espírito. Mas a mensagem do George, propriamente, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Cuidar do corpo e do espírito. E ele diz, é preciso amar o espírito. Essa é a pergunta que o espírita deve se fazer todo dia. Você se ama? Esse é o grande passo para uma vida extremamente produtiva. Produtiva, primeiramente, no sentido espiritual. Para que a gente possa ser produtivo também no corpo, e é por isso que é muito necessário cuidar também do perispírito. A ciência usa mais o termo inconsciente, e nós espíritas chamamos de perispírito. Então, como é que anda esse nosso auto-amor? Será que ele é ainda condicional? Eu coloco condições para me amar. Quando eu estou magro, quando eu estou com dinheiro, quando eu estou com saúde, quando eu estou acompanhado, aí eu me amo. Será que é isso? E aí, quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou doente, quando eu estou gordo, né? Quando eu estou obeso, aí eu não me amo? Então, o nosso auto-amor precisa ser incondicional. Não ter nenhuma condição para o nosso auto-amor, para a nossa autoestima. Por isso, Jesus ele nos ensina, no mandamento maior, né, na segunda parte, amar o próximo como a ti mesmo ou como a si mesmo. Então, não tem como amar ao próximo se eu não me amo. Então, tem muito espírita engano, né, tem muito espírita capenga, e diz que ama ao próximo, que faz a caridade ao próximo com todo amor, com todo desinteresse pessoal, e isso, de fato, isso não acontece. Então, na obra Atitudes que Curam, a gente explora muito isso, e no projeto também, a gente explora muito essa autoestima, o autoamor do espírita. Aí nós temos um grande recurso para que a gente possa se curar. E esse, então, recurso é um recurso especial que os espíritas muitas vezes não usam de forma devida, que é a oração. Uns chamam de prece, uns chamam de oração. Na verdade, como ensina a psicoterapeuta espiritual Joana de Ângeles, a oração é a ponte de luz que a gente cria para a espiritualidade nos ajudar.
E essa ponte de luz ela é criada com ambientação, com sintonia positiva, com elevação do nosso pensamento, com uma parada. Precisamos parar. Nem que seja por 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, temos que fazer uma verdadeira oração. Então, não é só, mas eu vou orar agora. Aí tá, aí você vai, aí faz a sua oração. Não. Faz uma ambientação, cria essa sintonia para que a oração, como diz o nosso querido André Luiz, ela ultrapasse o teto da sua casa. Não adianta fazer uma oração que nem vai ultrapassar o teto. No nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro Dois Espíritos também, aprendemos que a melhor oração é aquela que é feita do coração. Não adianta colocar palavras rebuscadas, palavras mais lindas da língua, né, portuguesa, se você não está sentindo a oração. Então, é preciso sentir, é preciso colocar o teu sentimento. Para que a sua oração ela dê certo, é preciso dar a sua fé. É preciso dar a sua fé. É extremamente necessária a sua fé. Para que você ultrapasse os obstáculos da sua caminhada. Ou, no mínimo, quando não consegue ultrapassar, aprender a conviver. Então, nós sabemos que, normalmente, as preces espíritas, elas são voltadas para os espíritos maiores, para que eles nos ajudam. É voltada para Jesus, é voltada para Deus. Vamos pensar aqui que agora esteja algum companheiro que não é espírita ouvindo aqui essa palestra. Então, que ele faça a oração ao espírito, ao santo, ao guia, né? Ao grande missionário de que ele tem fé. O importante é criar a sintonia, elevar o pensamento, aquietar a respiração, aquietar o corpo, aquietar o espírito, né? Para que a sua oração seja válida, para que ela tenha eficácia na verdade, para que ela tenha resposta. E aí a gente entra no campo das técnicas. Para que eu possa me curar, seja de uma doença física, o câncer, que vem assolando a muitas pessoas ainda, para que eu possa me curar do coronavírus, para que eu possa me curar de uma doença emocional, como a depressão, de uma doença totalmente espiritual, que é a obsessão, eu preciso da meditação. Nosso querido Pastorino volta pela mediunidade do nosso inesquecível Divaldo Pereira Franco para nos lembrar a importância da meditação na vida espírita. Não quer dizer que a gente vai precisar de colocar um roupão, né? Acender o incenso, ir lá para a Índia, nada disso. Meditar, como diz o primeiro termo que deu origem à palavra meditação, que vem lá da cultura tibetana, Isgon, nós precisamos nos tornar cada vez mais familiar de nós mesmos. O Isgon significa tornar-se familiar. Então, eu preciso me tornar familiar do meu próprio espírito, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes. Eu preciso conhecer de fato quem eu sou. E a meditação é essa porta maravilhosa para que eu possa fazer isso. O Pastorino frisa que nós temos a oportunidade na meditação de triar, de selecionar.
o que é de melhor em nós e começar a dissolver, a tirar de nós de verdade aquilo que não presta. E, mais uma vez falando, você pode fazer isso em 2 minutos, em 10 minutos, em 1 hora, em meia hora. É o tempo que você achar melhor. Mas é importante que você faça. Então, depende de você promover essa grande atitude que cura, que é a meditação. Nós temos também a oportunidade de utilizar a técnica da visualização terapêutica. A grande psicoterapeuta espiritual, Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica, ela fala que essa técnica começou com aquele casal, Simonton, que são os precursores das terapias para quem passa pelo câncer. Mediante os estudos terapêuticos, eles perceberam que essa técnica vai ajudar não só a quem passa, a quem enfrenta o câncer, como qualquer outro tipo de dor ou de doença. Então, você escolhe mentalmente um local que você ama, ou um local que te relaxa, como uma praia, um rio, um jardim, um pôr do sol, e você se transfere para aquela imagem, para aquele lugar mentalmente, se vê lá, se vê positivamente nesse local, recebendo essa energia positiva, ou também você pode visualizar o seu próprio corpo envolto numa luz branca, numa luz dourada, né? E sentir e buscar essa energia positiva. Se hoje as grandes clínicas do mundo, que ainda tem a medicina, né, materialista, né, como cargo-chefe, começaram a utilizar essa técnica, por que a gente não pode utilizar? Né? Então, a gente pode e deve. Tem uma casa aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma casa muito séria, muito clássica do nosso meio espírita, que é o Centro Espírita Seara Fraterna. E lá eles criaram há muitos anos atrás, é um projeto também lindíssimo, chamado Higiene Mental. E o que mais eles utilizaram dentro da Casa Espírita, nesse então projeto, foi a visualização terapêutica. Então, o espírita precisa compreender, né, que se nós estamos utilizando uma técnica que não fere a doutrina espírita, está tudo certo. Né? Então, a gente pode meditar, a gente pode visualizar terapeuticamente, porque nós não estamos promovendo ritual. Nós estamos utilizando uma técnica científica e nós temos a vertente científica da doutrina espírita visando a nossa cura. Na verdade, como frisa a ciência moderna, como frisa Joana de Ângeles, a autocura. E por que a autocura? Porque é de dentro para fora. Ou o espírita muda, ou nada muda. Não tem mágica na casa espírita. Não tem caldeirão da bruxa, não tem porção mágica, não tem nada disso. Então, ou você muda e tem uma vida melhor, ou você permanece no mesmo estilo de vida e não muda. Não tem milagre na doutrina espírita. Então, é mais uma técnica para a gente, então, trabalhar. Temos também o relaxamento, pouquíssimo utilizado na casa espírita, e algumas casas espíritas utilizam relaxamento mais na reunião mediúnica, para que os médios possam estar leves para o trabalho mediúnico. Gente, é tão simples, né? Com comandos verbais, algum companheiro da casa espírita ele vai dirigindo esse então relaxamento, pedindo aos médios, aos trabalhadores da casa, ou se for também com os frequentadores,
que eles possam ir soltando o corpo, todas as partes do corpo, né, dos pés à cabeça, né, ou da cabeça aos pés, né? Então, né, ir soltando cada membro, os órgãos, né, deixando a energia fluir. Como isso ajuda? E nós também podemos usar na nossa vida diária essa técnica, né? A gente vê também vídeos guiados na internet, relaxamentos guiados, né? Isso é importantíssimo. Uma grande técnica que nos leva à cura é a reforma íntima. E até hoje tem espírita com dúvida de como é que funciona a reforma íntima. Temos que lembrar que a reforma íntima é a única obrigação do espírita. O espírita ele não é obrigado a mais nada, só a reforma íntima. Então, quando a gente consegue praticar essa tal reforma, reformar o pensamento, reformar o sentimento, reformar a atitude, nós ganhamos qualidade de vida. Então, se hoje você está doente, seja de uma doença física, emocional, espiritual, você tem a oportunidade, gente, é gratuito, né? Você não paga nada, de fazer reforma íntima consigo mesmo. Ainda tem pessoas que falam, mas eu não sei fazer. Gente, hoje em dia, a internet ela nos ensina tudo. Então, em site de busca, você vai lá e coloca a reforma íntima. Parece um mundo de coisas. Se quiser também tirar dúvida na Casa Espírita, agora online, né? WhatsApp da Casa Espírita. Se também quiser tirar dúvida comigo, estamos à disposição. Mas é importante que a gente veja que é uma obrigação, né? Isso não é um privilégio e nem vamos dizer assim, algo exclusivo de nós espíritas. Mas precisamos reformar aquilo que não está em nós equilibrado. Então, a oportunidade que nós temos é enorme para mudar o nosso comportamento. E aí chegamos na técnica, nessa grande ferramenta do perdão. Será que hoje tem alguém aí ouvindo que está magoado? Então, o que é a mágoa, na verdade? A mágoa é a insatisfação. Então, por alguma questão, por alguma razão, nós, muitas das vezes, discutimos com algum amigo. Né? Então, às vezes, não tem nada ali muito forte, mas a gente sente que o nosso amigo está distante, né? Por alguma atitude de que nós tivemos. Então, é justamente nessa hora que nós temos a oportunidade de praticar o perdão. E esse perdão, ele é muito comentado nas palestras espíritas e também workshops, mas às vezes a pessoa esquece a origem da palavra perdão. Então, do perdonare, dar uma oportunidade para o seu ofensor demonstrar o seu lado positivo. Então, após o conflito, nós permitirmos que esse ofensor mostre para nós o seu lado positivo. Então, tem muitas pessoas que tratam o perdão como algo inviável, que não vão conseguir fazer isso, e outras colocam de uma forma viável. O perdão não é você ser conivente com o erro do outro, com a falha do outro. O perdão, como dizia Francisco de Assis, é a ponte, muitas vezes, do ódio para o amor. Então, nós somos convidados a essa prática.
Mas aí vem o auto-perdão, que é uma outra técnica. E o auto-perdão, ele é motivo, né, de estudo de muitos espíritas, mas principalmente da nossa maior terapeuta americana, que é a Robin Kazarjian. A Robin diz para nós que o auto-perdão é o passo mais complicado para se vencer. É o passo existencial que pede para que a gente possa se desapegar de si mesmo. É o processo de aprender a se aceitar e se amar. Então, depende de nós, né, trabalhar esse auto-perdão. Trabalhando, dissolvendo a culpa, a vergonha, a baixa autoestima, tudo aquilo que nos perturba em nossos conflitos. Então, nós temos a oportunidade de passar por esse passo existencial tão profundo, tão trabalhoso para nós e darmos uma nova vida a nós mesmos. E a gente sabe, né, que todas essas técnicas, né, tudo isso que a gente está estudando, só vai ser válido propriamente com a prática do melhor sentimento de que nós conhecemos. O maior sentimento que nós conhecemos. E quantas vezes, né, a gente joga fora, né, essa oportunidade de se auto-perdoar. Então, nós temos o auto-perdão aliado ao amor. O auto-perdão é amor, o amor é auto-perdão, para que a gente possa efetivar a nossa cura verdadeira. A doutora Robin Kazarjian coloca no seu clássico mundial, indicado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, o auto-perdão igual a amor e amor igual ao auto-perdão. Só que nós temos que ter um grande cuidado, que no auto-perdão tem um auto-julgamento. E esse auto-julgamento não pode ser árido, não pode ser amargo. Então, inspirado na psicologia transpessoal, na escola terapêutica, um curso em milagres, que o milagre para eles é a atitude, nós temos lá um grande ensinamento. Seja gentil consigo mesmo. Então, quando a gente está revirando a nossa intimidade e estamos procurando, de fato, encontrar as causas dos nossos erros, precisamos colocar gentileza nessa avaliação. Então, o Espírito Georges também pede, né, para a gente cuidar do nosso corpo. O que a gente tem feito pelo nosso corpo? Os médicos agora, com o Covid, né, com o coronavírus, eles indicaram, né, que a gente precisava de estar reforçando a vitamina D. É uma forma de nós estarmos cuidando do nosso corpo. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde
aponta 90% das causas das nossas doenças físicas às causas emocionais. Kardec, muitas das vezes, na revista psicológica, que é a Espírita, ele coloca vários ensinamentos sobre isso. Então, pela psiconeuroimunologia, criada pelo Adler, lá nos anos 70, nós tivemos a oportunidade de perceber que do nosso pensamento, que do nosso sentimento, que do nosso comportamento, nós criamos doenças. Mas também podemos criar saúde. Sem forma de dúvida. Mas nós criamos muito mais doenças, infelizmente, do que saúde. Mas a oportunidade é a mesma. Então, no livro Atitudes que Curam, em cima do que diz o George, que nós precisamos também cuidar do corpo, a gente tem aqui a doença solidão. Quais são as causas emocionais da solidão? Então, ele frisa o Mote Martins. Crítica silenciosa, orgulho, desamor, sentimento de superioridade. Nós temos como palavra-chave para resolver esse problema da solidão em nós, o amor, o perdão, que a gente já hoje trabalhou, a humildade e o compartilhar. Então, você está, muitas das vezes, sozinho fisicamente ou sozinho em um ambiente, mas, na verdade, você nunca está sozinho. Então, se nós temos a oportunidade de cuidar do nosso corpo, de também deixar os ambientes por onde nós passamos limpos, fisicamente e também vibratoriamente, por que não fazer? Então, temos essa grande oportunidade de cuidar, né? A oportunidade do zelo. Temos a doença tuberculose. As suas causas emocionais, 90% são de causas emocionais, 10%, né, é a doença física propriamente. Então, temos egoísmo, possessividade, egoísmo, possessividade, a crueldade e a vingança. Quando a gente vê, né, eu evito ao máximo, né? Mas quando a gente vê aquele noticiário, é justamente isso, né, que a gente vê. E quantas pessoas vivendo esses sentimentos criaram a tuberculose? Então, nós precisamos, de fato, encarar a vida de frente, de corpo, de alma, de coração, e cada vez mais amar e também cuidar de nós mesmos e do próximo, né? Dos nossos amores. Então, vimos a tuberculose, úlceras, pessoas que sofrem de úlceras, causas emocionais, tensão nervosa, ansiedade, descontrole das emoções, e então a gente vê aqui, né? Ele aponta as palavras-chave: repouso, flexibilidade, compaixão, autoconfiança e respeito, amor e paz. Então, olha a oportunidade que nós temos, né, de curar ou de aprender a conviver com a tuberculose. Temos também, né, os vícios. Tem muito espírita preocupado com o vício, né? E quantas vezes perguntam para nós: se eu tenho um vício, eu posso trabalhar na casa espírita? Complicado, né? Mas quem é que não tem vício?
Aí tu fala assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso a droga ilícita, mas e daí? Parar os vícios? São inúmeros vícios, do álcool, do cigarro, da droga ilícita. Então, nós temos a oportunidade de curar esse vício. Então, a gente vê com as causas emocionais, aqui pelo Moacir Martins, o medo, os impulsos incontrolados, a baixa estima, desejos sem moderação. Então, o vício, né, a palavra vício vai sempre para o excesso, e a ciência moderna já não usa mais a palavra vício, fala de dependência química. Então, a gente pode falar de álcool, de cigarro, de drogas ilícitas, de cafeína, né? Olha aí o espírita, né? Utilizando cafeína, café, Coca-Cola, né? Chocolate, né? Bombas terríveis para nós, né? Que perturbam a nossa vida. Então, precisamos do autocontrole, da força interior, a autoconfiança, pensamentos positivos e a fé. Tantos recursos, né? Tantas virtudes para a gente desenvolver, tantas atitudes que curam, que nós precisamos insetar na nossa vida. E como tudo muda, né? No nosso dia a dia. Hoje eu estava super bem. Quando eu comecei aqui a falar com vocês, a palestrar, oscilou aqui a minha pressão, né? Então, é o corpo dando algum aviso de que eu preciso equilibrar mais a pressão arterial. Né? Então, nós temos que estar atentos a tudo que nos ocorre. Dessa forma, a gente consegue chegar na nossa cura verdadeira. O espírito Batuíra, ele fala muito isso, né? Que o espírita precisa chegar na cura verdadeira. Não é só superar um sintoma, não é só superar uma gripe ou até superar uma doença mais crônica como câncer, mas é preciso compreender a causa e achar e superar a causa. Isso é importantíssimo. Então, nesse trabalho, Moacir Martins, ele vai nos dando vários passos, né? Vários passos essenciais para que o espírita construa a sua autocura, na verdade, a autocura verdadeira, apontando a bandeira, a grande bandeira espírita, que fora da caridade não há salvação. O Chico Xavier pediu licença a Kardec e aos espíritos, e ele mudou a frase. Fora do amor não há salvação. Então, olha que grande oportunidade que nós temos como espíritas de aprender a beber dessa fonte infinita do amor, para que a gente possa se curar de verdade. Como disse o Dr. Brian Weiss, um dos primeiros terapeutas a trazer a regressão de memória à Terra, só o amor é real. E é esse amor que nós estamos hoje aqui, para aprender mais um pouquinho, para provar desse manjar de Deus, para beber desse mel do amor, para se fortificar com esse néctar de vida.
Dessa forma, vamos dissolvendo qualquer doença, qualquer obstáculo, qualquer imperfeição que chegue tanto na nossa profundidade ou na nossa superfície. Na profundidade do nosso espírito, na superfície do nosso corpo. Que possamos, como um grande espírita, Dr. Jorge Andréa, terminou a sua vida com 100 anos da Terra, lúcido, sadio, palestrando, ensinando o espiritismo para nós, que, querendo ou não, ele era um mestre. Que nós possamos ser esses espíritas, que vamos demonstrar saúde, vigor no nosso dia a dia. E, para isso, é muito necessário beber do grande elixir da vida, que tem espírita que parece que foge dele. O grande elixir da vida, que é a alegria. O maior terapeuta de todos os tempos, Jesus, ele nos ensina: alegrai-vos com o dia de hoje. Regozijai-vos com o dia de hoje. Sorrir para a vida sorrir para você. Sorria para o seu próprio espírito, para o corpo físico, para as células, para você rejuvenescer o seu espírito, principalmente, mas o seu corpo também e o seu perispírito. A doutrina espírita é uma doutrina de resiliência, que nos ensina cada vez mais a vencer a nós mesmos. Quando eu venço o câncer, normalmente eu estou vencendo 2 tipos de câncer da alma, como já dizia o nosso querido Emmanuel: o egoísmo e o orgulho. E seus irmãos diletos, a raiva, a mágoa, o ódio. Vamos fazer essa asepsia no nosso espírito. Vamos fazer essa higiene na alma. Estamos todos convidados por Jesus, pela doutrina espírita, para adentrarmos a regeneração. Vamos voltar à obra A Gênese e vamos compreender esses primeiros passos da regeneração. Terminemos essa tarde lembrando o médium Altivo Panfiro, presidente e fundador do Centro Espírita Leon Denis, um espírita de peso, que pela sua mediunidade trouxe a mensagem do Dr. Inácio Bittencourt, quando ele dizia que a regeneração tem uma senha, e a senha é o arrependimento pelas faltas cometidas. É uma grande atitude. É uma atitude que cura o arrependimento. Se arrependa e viva melhor. Se você quer ser um verdadeiro espírita, se arrependa e viva melhor. Com amor, todas essas atitudes que curam ganham um maior volume, um maior peso, uma grande qualidade. Amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou e nos ama até hoje. Estão todos convidados a conhecer o projeto Atitudes que Curam. Ele funciona online. Então, quem quiser, me procure e venha somar com esse grande projeto de ajuda ao próximo
e através desse curso a gente ajuda o próximo e ainda se ajuda. Então, evitando o contágio, evitando esse vírus, o projeto funciona online com aulas teóricas e aulas práticas e vários espíritas participando, dirigentes de casa espírita, palestrantes, médios, frequentadores, até pessoas de outras religiões querendo aprender a doutrina espírita, fazendo o link com a ciência moderna. Muita paz para todos e vamos à nossa prece final, a pedido da casa. Paizinho querido, Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Pai, por esse encontro, por essa tarde, pelo seu amor insuperável, que nos abraça, que nos irmana. Obrigado, Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso amigo incondicional de todas as horas. Obrigado a todos os mentores do lar espírita, servos de Maria, que nos assessoraram o tempo todo nessa reunião online. Aos mentores da casa, aos mentores de cada um de nós. Obrigado, obrigado e obrigado. Que esse fluido bom, que esse fluido do bem, que esse fluido do amor envolva todos aqueles que sofrem em grande escala. E do nosso coração, do nosso espírito, essa vibração encontre os hospitais, as clínicas, todos os leitos de dor, no mundo inteiro, no cosmos, que esse amor de Deus, através de cada um de nós, envolva esses que sofrem em grande escala nesse momento. E que da nossa parte fiquemos por aqui, sentindo essa luz espiritual, banhando as nossas vidas, banhando os nossos lares. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado por esse encontro contigo e com essa espiritualidade maior. Graças a Deus.